Se liga aí, galera, que o assunto de hoje é cadência. Eu sou Eliton Ferreira e você está no canal Música Aprendizes. Recentemente a gente gravou aqui no canal um vídeo explicando sobre a diferença entre a cadência e a progressão harmônica. A gente viu que a cadência é um conjunto de acordes selecionados a partir de um campo harmônico com base na função que cada acorde possui para gerar um determinado efeito de afastamento ou de aproximação dentro de um campo harmônico. Já a progressão é o conjunto dessas cadências, ou seja, a junção dessas peças que vai fazer com que a música seja o que é. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma explicação sobre essas peças, ou seja, que tipos de cadências são as mais utilizadas dentro da música popular atualmente. Então, vamos nessa! Vamos começar aqui a nossa aula com as cadências que são mais utilizadas, né, dentro da estrutura da música tonal atual, que é a cadência perfeita e a cadência autêntica. A cadência perfeita, ela tem esse nome justamente por causa da sua resolução, que é perfeitamente conclusiva dentro da questão de movimentação harmônica. Por exemplo, a gente tem aqui o Sol com sétima, que vai, vamos dizer assim, fazer uma espécie de pergunta dentro da harmonia, que vai ser concluída num Dó, né? Dó maior. Então, essa movimentação de tensão, né? Essa alternação entre tensão e relaxamento direto é o que a gente chama de cadência perfeita, porque você tem uma pergunta que vai resumir aquilo que foi passado na harmonia e vai ser respondido por um acorde que vai finalizar completamente toda aquela movimentação. Afora a questão aqui da cadência perfeita, a gente tem a autêntica. Mas por que autêntica? Porque ela possui as três funções de um campo harmônico inseridas dentro dela, que é subdominante, dominante e tônica. Sempre a gente vai ter essas três funções espalhadas, né, divididas entre os 7 acordes de um campo harmônico natural. E nesse caso aqui da cadência autêntica, a gente pode fazer ela tanto como um 4-5-1, como também em 2-5-1, dentro de qualquer música, né? A gente usou aqui a tonalidade de Dó, mas poderia ser um Ré, por exemplo, sendo Sol, Lá e Ré, ou então Mi menor, Lá e Ré, onde sempre a gente vai aplicar o 2 como subdominante, ou 4, né? 2 ou 4 como subdominante, o 5 como dominante e o 1 como tônica, que vai dar a resposta para essa movimentação completa. Agora, falando aqui dessa questão aqui do 2-5-1, vamos fazer aqui um pequeno adendo, né? Existe o 2-5-1 maior e o 2-5-1 menor. A diferença do 2-5-1 maior para o 2-5-1 menor é simplesmente o primeiro e o último acorde dessa sequência. Por quê? Porque o acorde que vai estar no meio, né, o 5, ele sempre vai ser maior. No caso do 2-5-1 menor, a gente tem o quê? A gente tem um meio diminuto iniciando a movimentação toda, que vai cair em um acorde maior com sétima e vai resolver num acorde menor. Enquanto que no 2-5-1 maior, a gente acabou de ver, né? Tem um acorde menor com sétima menor, que vai te jogar para um acorde maior com sétima maior e vamos finalizar num acorde maior. Por exemplo, vamos pegar aqui em Lá, né? Vamos para outra tonalidade. Em Lá, a gente tem o quê? A gente tem, como 2-5-1 maior, a gente tem o Si menor, o Mi e o Lá. Agora, o 2-5-1 menor de Lá seria o quê? Seria o Si meio diminuto, Mi com sétima e vai cair num Lá menor. Vocês podem observar, né, que a gente substituiu o Si menor por um meio diminuto, que caiu em um Mi com sétima do mesmo jeito como estava antes, e vamos cair de volta no Lá menor.
Esse fato de a gente preservar o quinto grau do jeito que estava antes é por causa do trítono, que é o intervalo de tensão que vai caracterizar a expectativa para o acorde que vai resolver essa movimentação completamente, que é o primeiro acorde desse nosso campo. Do mesmo jeito como a gente sabe que existe a cadência perfeita, também existe a cadência imperfeita. A diferença de uma para outra é simplesmente a mudança do acorde que você vai colocar sobre a função de dominante para resolver no seu acorde de resolução. Por exemplo, na cadência perfeita, a gente teria um Sol 7 caindo para Dó. Na imperfeita, a gente tem uma estrutura que remete a isso, porque você tem, no caso, a substituição do quinto grau pelo sétimo grau, que é um meio diminuto, resolvendo no primeiro grau. Isso acontece de ela ser chamada de imperfeita, por quê? Porque o Sol com sétima, se você observar a estrutura dele, é um tanto parecida com o meio diminuto. A única diferença vai ser a posição da tônica. Por quê? Porque enquanto que no Sol 7 a gente tem as notas Sol, Si, Ré e Fá, no meio diminuto a gente tem Si, Ré, Fá e Lá. Ou seja, essa parte central do acorde, né, que seria as notas Si, Ré e Fá, vai ser mantida. Só que no caso do Sol, ele vai ser substituído pelo Lá e não vai ficar na tônica, ele vai ficar sendo a sétima menor desse acorde novo que a gente substituiu aqui. A gente substituiu, no caso, o quinto grau pelo sétimo grau e a gente acabou caindo aqui de volta no ponto inicial. Uma outra modalidade da cadência imperfeita também é você utilizar um acorde invertido para poder resolver no acorde inicial, né, que vai dar o ponto final para essa estrutura. Por exemplo, a gente poderia fazer uma cadência perfeita, vamos voltar, né? A gente poderia fazer uma cadência perfeita dessa forma, né? Sol 7, onde o baixo vai estar aqui, para cair de volta no Dó, onde o baixo vai estar aqui. A gente vai fazer, no caso, um intervalo de quarta justa na movimentação dos baixos. Só que quando a gente, por exemplo, pega esse Sol 7 e faz ele com o baixo em Si, para resolver no Dó, a gente fez uma movimentação de meio tom nos baixos aqui do acorde. Então, por causa disso, essa cadência também será imperfeita. Um outro tipo de cadência que eu vou mostrar aqui para vocês é a cadência plagal. Essa cadência, ao invés de oscilar do quinto grau para o primeiro grau, ela vai oscilar do quarto grau para o primeiro. Ou seja, é diferente, completamente diferente daquilo que a gente estudou sobre a cadência perfeita, né? Que você vai cair do dominante, né? Você vai sair do dominante para cair na tônica. Nesse caso aqui, você vai sair do subdominante para cair na tônica. Por exemplo, vamos lá, se a gente pega aquela famosa estrutura que é tocada assim em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é estilo musical atualmente, é assim, tocada de uma maneira assim, absurdamente até cansativa, aquela velha jogada de... né? Primeiro grau, quinto grau, sexto grau e quarto grau. E você vai voltar para o primeiro? Isso aqui é o que se chama de cadência plagal, que é a cadência que não tem a resolução perfeita, né? Que vai te jogar para um ponto de atração e resolução, que é o padrão do dominante, né? Só que nesse caso você substituiu pelo subdominante para cair na tônica. Uma outra variação seria você substituir o quarto pelo segundo grau, né? Que é aquela velha jogada de você descer um arranjo que é utilizado bastante, né? Você pode descer aqui do quarto grau e cair para o primeiro dessa maneira. Você vai colocar quarto, terceiro, segundo e primeiro. Tem até algumas músicas, né, que já são feitas dessa maneira, né? Que você começa com o primeiro, quinto,
sexto e quarto graus. Aí você volta para o primeiro e você vai oscilar aqui para o quarto grau, descendo e cair de volta no primeiro, sendo que antes desse primeiro você tem um segundo grau. Você não puxou o quinto grau para cair no primeiro, você veio aqui do quarto grau, desceu para o segundo e caiu no primeiro. Essa também é uma variação plagal. Mais uma cadência que eu vou mostrar aqui para vocês é a cadência picárdia. Ela às vezes aparece, às vezes não aparece, mas ela atua muito bem como um enriquecimento harmônico dentro de diversas músicas. Essa cadência ela é aplicada sobre as escalas menores, sobre o campo harmônico menor. No caso, ao invés de você finalizar uma estrutura que começou como menor, né, você finaliza na tônica menor, nesse caso você vai substituir pela tônica maior. Por exemplo, se eu estou aqui na escala menor de Lá menor, né? Eu vou começar aqui pelo Lá, vou puxar para o Ré, vou colocar um Sol e vou cair no Lá menor de volta. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma variação, eu posso seguir aqui do Lá menor, posso puxar para um Fá, vou cair aqui no Sol de novo, né? Vou subir para Sol e vou resolver em um Lá maior. Ao invés de ser num Lá menor, eu vou cair num Lá maior. Esse é um tipo de cadência quase que, assim, feito de surpresa, né? Porque você espera algo para concluir de uma maneira natural o campo e acaba caindo em um ponto que é um tanto inusitado, né? Você caiu em um acorde homônimo, que deveria ser menor, e nesse caso foi maior. Essa variação, essa brincadeira harmônica, a gente chama de cadência picárdia. De forma semelhante à cadência picárdia, a gente tem a cadência deceptiva, que é quando a gente espera que uma seção harmônica, né, uma sequência de acordes, venha cair em um ponto específico e, na verdade, vai acabar caindo em outro. Por exemplo, a gente tem aqui aquela velha jogada de Ré menor, Sol 7 e Dó, o 2-5-1, né? Mas digamos que ao invés de colocar esse 1, eu venha colocar, por exemplo, um Lá menor, ou um Mi menor, ou qualquer outro acorde, pode ser um Fá, né? Pode ser qualquer outro acorde. Isso é deceptivo, porque você espera que a movimentação venha subir e acaba caindo em outro lugar. Isso é deceptivo, por quê? Porque gera uma certa decepção dentro da nossa audição, né? E se bem que a cadência deceptiva, ela também pode ser resolvida em acordes fora do campo harmônico. Por exemplo, um 2-5-1 que não vai ser 2-5-1, né? Você tem Ré menor, Sol 7 e Ré. Isso é surpreendente, isso é muito deceptivo, né? É uma outra variação dessa, vamos dizer, sensação de decepção que esse tipo de cadência gera. Resumindo, né, a cadência deceptiva é aquela que você esperaria uma conclusão definitiva que vai acabar te jogando para um outro ponto do campo harmônico que não vai ser o esperado pela, vamos dizer assim, pelo senso comum da nossa audição. Para finalizar aqui o nosso resumo, uma outra cadência que eu vou mostrar aqui para vocês é a cadência interrompida. Essa cadência, ela dá uma sensação de que algo ainda pode acontecer dentro da música, mas não acontece. Por exemplo, a gente pode pegar uma sequência Si menor, Lá menor e Sol. E a gente pode, por exemplo, seguir, né? Mi menor, Sol e Lá. E você espera que a música possa receber um Si menor, né? Você espera que a sequência venha receber o acorde de Si menor, mas ele não aparece. A música termina e ele não aparece.
Isso é a cadência interrompida, porque você espera algo que ele não vem. Esse tipo de cadência, ele é muito utilizado em diversos estilos musicais, né? Tanto no pop, no rock, no pagode, no samba, né? Samba clássico, enfim, em vários estilos, para justamente gerar essa mesma sensação de que você espera algo que não vai vir, né? Quase uma espécie de cadência deceptiva, mas não é diretamente aquele estilo deceptivo, né? Aquele modelo de cadência deceptiva que a gente conhece. Nesse caso aqui, ela está incompleta porque ela deveria receber o acorde final que iria finalizar, que iria concluir a estrutura toda, mas esse acorde não apareceu. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente estudou as principais cadências que a gente pode aplicar dentro da música popular atualmente. Esperamos que esse conteúdo possa ter sido útil para o seu desenvolvimento teórico e prático na música e brevemente a gente vai estar aqui de volta com mais um conteúdo que com certeza vai enriquecer o seu conhecimento musical. Se você ainda não é inscrito no canal e deseja acompanhar o nosso trabalho sem perder nenhuma das novidades, se inscreva clicando no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho aqui na plataforma e nos siga também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até a próxima semana, galera. Somos todos Música Aprendizes.